4, nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, do verso de número 11 até o verso de número 15. Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao versículo número 15. Glória a Deus. Amém? Podemos? Então diz assim a palavra do Senhor: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aleluia! Coloca a sua Bíblia sobre o seu banco, vamos falar com Deus, e nós vamos pedir a Ele que nessa noite, Ele venha nos revelar a sua vontade, através da sua palavra. Se nós temos vontade, Deus também tem a sua, e a vontade de Deus é que todos nós venhamos, através do que disse Paulo aqui, venhamos a crescer, frutificar, aperfeiçoar como cristãos. Vamos falar com Deus? Pai, nós estamos diante da Tua palavra que foi lida nessa noite, e a Ti nós rogamos nesse momento, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, venha abrir a nossa mente, venha fazer com que a Tua palavra nessa noite possa surtir, ó Senhor, transformação no nosso entendimento, que a Tua palavra traga acima de tudo, edificação para a Tua igreja. Fala conosco e nos abençoe, assim nós te pedimos, e no nome do Senhor Jesus, nós já te agradecemos. Amém, irmãos? Os irmãos podem se sentar. O tema dessa mensagem nessa noite, buscando o aperfeiçoamento. Por que eu estou dizendo a respeito do aperfeiçoamento? E Paulo vai confirmar isso nas palavras do capítulo de número 4, falando sobre a necessidade que todo cristão tem de aperfeiçoar, de amadurecer, de crescer. Isso significa, meu querido, que quando o Senhor começou a boa obra na minha e na tua vida, Ele não começou uma obra simplesmente para se revelar a mim e a você, através do seu poder, trazendo cura, trazendo libertação, fazendo com que as coisas que você vivia antes pudesse sofrer uma transformação, porque foi isso que Deus fez na minha vida e na tua vida. Quando Ele entrou na minha vida e na sua vida, através desse evangelho, esse evangelho trouxe para mim e para você mudanças, em todos os aspectos. Hoje nós temos uma vida transformada, amém, irmãos? Aqueles que ainda não têm a sua vida transformada, fica tranquilo, porque esse evangelho aqui é poderoso, para que através da pregação e do ensinamento da palavra, todos nós venhamos a receber de Deus o aperfeiçoamento. Essa obra apenas está no início. Tem muitas pessoas aqui que estão no início de uma caminhada com Deus, e o início de uma caminhada com Deus não é algo tão fácil não. Uma pessoa que está se convertendo agora, deixando as suas manias, a sua vida que você vivia no mundão, para você vir para o evangelho, você tem muitas dificuldades. Olha só quanto tempo você passou longe de Deus, olha quanta coisa que a sua carne já provou, quantos vícios que você ficou atrelados, vício às vezes da bebida, do cigarro, das drogas. Tem pessoas aqui que tinham vício, por exemplo, do adultério. Tem pessoas aqui que não conseguiam ser fiel à esposa. Tem jovens aqui, por exemplo, que estão no nosso meio, que hoje, para a glória de Deus, estão libertos, mas esses jovens viviam uma vida lá no passado, mas viviam uma vida de promiscuidade, uma vida sexual ativa.
E quando você vem para o Evangelho estreita o nosso caminho. O Evangelho mostra para nós que essa vida que nós vivíamos lá fora, não é a vida que agrada a Deus, porque a vida que agrada a Deus é essa que nós estamos vivendo agora. Estamos vivendo agora uma nova identidade, um novo tempo na nossa vida. E isso não é uma tarefa muito fácil. Tem pessoas, por exemplo, que frequentam uma igreja, eu já vi isso. A pessoa frequenta a igreja há 5, 10 anos e não se converte, porque essas pessoas ainda têm tantas dificuldades em relação à vida de pecado. Aliás, falando a respeito de aperfeiçoamento, eu queria trazer esse assunto à igreja hoje à noite, falando a respeito disto. O pecado na nossa vida, na vida do cristão, eu não vou dizer na vida da pessoa que ainda não é convertida. Eu quero aqui nessa noite levar em consideração muitas pessoas que estão nos visitando, quem sabe pela primeira vez. Quem sabe você está entrando na igreja evangélica pela primeira vez. Você não conhece a Jesus, você não conhece o Evangelho. Até agora os seus olhos não foram abertos, o seu entendimento não foi revelado a você, a vontade de Deus. Você está vivendo lá fora e a gente sabe como as pessoas vivem lá fora. As pessoas, elas não têm regras. As pessoas não têm lei. Se você fala de pecado para uma pessoa que está lá fora, a pessoa até zomba de você, porque não existe pecado para a sociedade de hoje. Hoje a igreja, hoje o cristão, está andando na contramão da cultura vigente. Você anda na contramão do mundo. A pastora Elza falava isso aqui na terça-feira passada, que hoje as coisas certas se tornaram erradas, e as erradas se tornaram certas. Aquilo que você procura fazer em termos de melhorar a tua imagem, a tua reputação, a tua moralidade, para as pessoas que estão lá fora, elas chamam você de pessoa muito antiquada. Elas vão chamar você que você realmente não está bem dos neurônios, não, tem alguma coisa errada contigo. Porque lá fora tudo pode, não há regra para ninguém. Mas quando nós entramos pelas portas da igreja e ouvimos a palavra de Deus, a nós é revelado um evangelho que vai dizer a respeito de Deus, daquilo que Ele é e daquilo que Deus espera que o seu povo seja. Ele é santo e espera que o seu povo também seja como Ele é santo. E quando eu falo santo, eu estou falando de algo separado, porque Deus separou um povo nessa terra. Você faz parte desse povo? Um povo zeloso de boas obras, um povo diferente, irmãos. Nós temos que ser diferentes, sim, não porque nós somos melhores. Nós temos que ser diferentes porque nós somos escolhidos a dedo de Deus. Quando João fala a respeito da escolha, ele disse sobre isso: não escolhestes vós a mim, mas eu, Jesus, escolhi a vós e eu vos nomeei, para que vocês possam ir e o fruto de vocês permaneça. Isso significa que na vida do crente, nós temos que frutificar. O crente hoje tem que ser conhecido na sociedade. Você precisa ser conhecido no bairro onde você mora, dentro da família onde você tem os membros dos seus entes queridos. Nós temos que ser conhecidos não pela Bíblia que nós carregamos debaixo do braço. Nós seremos sempre conhecidos pela prática de vida. As pessoas hoje vão nos observar e vão nos conhecer por aquilo que nós estamos praticando. É o que nós estamos fazendo que fala mais alto do que aquilo que nós estamos falando. Tem muita gente falando que é crente, falando que é um cristão, mas tem muita gente que não é crente lá fora, que está olhando alguns cristãos fazerem algumas coisas, que eles mesmos estão julgando a nós, dizendo: olha, mas o crente não pode fazer isso, esse crente não pode fazer aquilo outro. Quando eu falo sobre Hebreus capítulo 12, o autor de Hebreus não fala isso? Portanto nós, ele falando para os judeus cristãos da época, portanto nós, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e todo o pecado. Então o pecado teria que ser já resolvido no nosso meio. Nós não precisaríamos gastar
às vezes 10, 20, 30 minutos numa oração pedindo perdão pelo nosso pecado. O pecado para o cristão, aquele que serve a Deus, não poderia ser um impedimento de nós nos aproximarmos de Deus. O pecado já tinha que ser algo resolvido no nosso meio, mas isso ainda não é verdade. Quando Paulo chega na igreja de Corinto, ele encontra lá um absurdo no meio daquela igreja. No capítulo 3, está falando sobre as dissensões, as contendas, que Paulo chega na igreja e ele encontra uma igreja toda desorganizada, uma igreja cheia de pecado, onde ele diz que ele estava chegando para o meio deles, levando consigo um manjar, uma palavra de maturidade, uma palavra de aperfeiçoamento, mas Paulo não pôde fazer isso. Paulo foi impedido de falar para aqueles daquela época, função, está falhando aqui, em função do pecado que aquela igreja estava cometendo. Então, irmãos, a verdade é o seguinte: nós que somos pregadores, nós poderíamos estar em outro nível, essa igreja poderia estar em outro nível, no segundo estágio, não teria necessidade da gente ficar aqui falando de pecado. Parece que até é uma coisa repetitiva. Quase todos os domingos o pastor pega a palavra, o mensageiro pega a palavra e ele acaba trazendo, já no resumo final da sua palavra, falando sobre pecado. A igreja não precisaria ouvir falar sobre pecado, se a igreja ela buscasse o segundo estágio, porque nós já passamos pelo primeiro estágio. Qual é o primeiro estágio na vida do cristão? É o estágio do arrependimento, a metanoia, mudança de mentalidade. Quando você ouve o evangelho, você ouve uma pregação, você não discute com o pregador, você não briga com o pregador, você não troca de igreja por causa da mensagem, você não fica fazendo corpo mole por causa do que está sendo pregado. O crente hoje, nos dias atuais, tem que ser um crente bem resolvido. Quando eu falo do crente bem resolvido, é que cada um, de maneira individual, precisa cuidar do seu vaso. Cada um de nós temos uma vida, e não dá tempo para você ficar olhando a vida do outro. O tempo que nos resta, meus irmãos, ainda que muitas pessoas aqui tenham um tempo tão reduzido, trabalhando uma carga horária intensa, você quase não tem tempo para mais nada, o tempo passa muito rápido. Então, o que nós queremos aqui nessa noite falar sobre o capítulo 4 de Efésios, é o que o apóstolo Paulo está dizendo, que para o nosso meio, Deus levantou evangelistas, isso é os 11 ministeriais, Deus levantou pastores, Deus levantou doutores, Deus levantou muitas pessoas para compor o ministério dentro de uma igreja. Mas por que tem isso tudo dentro da igreja? Olha que coisa maravilhosa, irmãos, é essa igreja tão nova. Nossa igreja tem 7 anos. Uma igreja com 7 anos é uma igreja, eu vou dizer para vocês, é uma congregação. Eu não posso nem considerar isso como uma igreja, porque é muito pouco tempo. 7 anos de uma igreja, nós estamos ainda furando buraco, estamos ainda fazendo os primeiros rudimentos da fé cristã. É questão do microfone mesmo. Então, irmãos, nós precisamos nessa noite fazer uma avaliação aqui, assentados. Vocês estão assentados ouvindo essa palavra, quantos estão entendendo ela? Faça uma avaliação de si mesmo. Veja quanto tempo você já é convertido e perceba que esse tempo da tua conversão, quais os frutos que você tem dado, quanto crescimento você já tem tido. Você cresceu de fato ou você apenas passou o tempo assentado nos bancos de uma igreja? Porque essa Bíblia que está nas minhas mãos aqui e a Bíblia que você tem nas suas mãos, há um tempo bem passado aí atrás, quando Martim Lutero, que foi o autor da grande reforma, essa Bíblia era escrita em latim, ninguém tinha acesso à Bíblia Sagrada, mas hoje esse livro aqui, todos têm acesso, até pelo celular você pode baixar um aplicativo e você vai ter uma Bíblia no seu celular, sim ou não? Ficou muito fácil hoje,
Mas ao mesmo tempo que ficou fácil, também ficou muito difícil, porque as pessoas, elas têm buscado hoje muitas coisas atreladas à sua vida, mas o importante que seria para o cristão mesmo, é conhecer da Bíblia Sagrada. Nós temos visto, irmãos, um grande número de crentes, de pessoas que frequentam a igreja, e não conhecem nada de Bíblia, não conhecem nada da vontade de Deus. Se nós queremos servir a Deus, nós temos que partir do primeiro ponto, em que nós vamos ter que fazer a vontade de Deus e não a nossa. Na oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, verso 10, o próprio Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, ele diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, porque a vontade de Deus é absoluta. A nossa vontade, a gente já percebeu, a nossa vontade, a vontade da carne, só nos leva para o abismo. A nossa vontade não traz nenhum benefício para nós não, irmãos. Fazer a vontade de Deus, sim, aí sim, a gente consegue entender que fazendo a vontade de Deus, a gente começa realmente a trilhar um novo rumo, um novo caminho. Já era tempo para muitas pessoas que estão aqui assentadas, e eu não digo aqui para você estar trabalhando no corpo do diaconato, quem sabe no louvor, quem sabe na recepção, não, nada disso, irmãos. O que ele está dizendo aqui a respeito dos dons ministeriais que seria dado para a igreja, logo em seguida ele está dizendo, querendo o aperfeiçoamento. Dá para abrir para mim aí, fazendo um favor, no capítulo 4, o versículo de número 12. Versículo de número 12, o que Deus quer? Irmãos, o maior investidor nesta terra, não são os empresários que estão por aí não, o maior investidor é Deus. Deus, ele faz o investimento, mas ele espera retorno. Não foi, irmãos, em vão que ele te chamou, não. Não, ele não fez esse investimento através do seu filho naquela cruz, para trazer para dentro de um lugar um povo, e fazer com que esse povo simplesmente seja mais um na multidão, não. Nós temos que fazer a diferença, e estando aqui dentro dessa igreja, é isso que o Espírito Santo quer dessa igreja. Quando Paulo vai falar agora a respeito do aperfeiçoamento, ele vai dizer do que Deus ele pode fazer em função do crente. Tendo em vista o quê? De quem? Para a obra, para a edificação do corpo. Duas palavras aqui que estão bem claras para nós, onde visa o movimento da igreja, onde visa o momento pelo qual nós precisamos viver. Ele diz aqui aperfeiçoamento, e ele fala sobre edificação. Uma vez que o Senhor estando na nossa vida, passamos pelo primeiro estágio, que é o estágio do arrependimento. Depois do arrependimento que nós, na verdade, nos convertemos ao Evangelho, acabou, irmãos, vida passada. Começa então um estágio novo, que é esse estágio aqui, do aperfeiçoamento. E ele vai aperfeiçoando a mim e a você. Ele vai fazendo com que o nosso caráter, e esse aperfeiçoamento, me desculpe as irmãs, não vai fazer com que você seja mais bela. Se você quer um pouco de beleza, vai num salão de beleza. Você vai realmente melhorar a sua face, o seu visual. Esse aperfeiçoamento não é corporal, não é facial. Esse aperfeiçoamento diz respeito ao nosso caráter. É a vida que nós vivemos no nosso dia a dia, é o nosso comportamento, são as nossas atitudes que falam muito alto a nosso respeito. Eu tenho preocupado muito com certas pessoas, até mesmo dentro da igreja, falando com elas a respeito do mundo virtual. Quando você vai para o virtual, que é o WhatsApp, Face e outros aplicativos, você expõe nesses aplicativos a sua imagem. E a sua imagem, só você pode cuidar dela. Então cuida da tua imagem. Reputação é uma palavra que significa como as pessoas nos veem. Eu não sei como é que essa igreja me vê, não sei, eu tinha que perguntar para você como é que você me vê. Talvez você faça um conceito totalmente contrário àquilo que eu penso.
Então, para que eu possa saber qual que é a minha reputação, qual é a imagem que eu libero para vocês como pastor, você tem que abrir a sua boca e falar comigo. Tem muitos crentes, por exemplo, que dizem assim: eu não estou nem aí, é eu que pago as minhas contas, ninguém paga as minhas contas, então eu não estou nem aí por aquilo que falam de mim, o que pensam de mim. E isso não pode ser uma filosofia na vida do crente. O crente tem que se preocupar o que estão falando e o que estão pensando de você. Você está vivendo hoje num mundo onde as pessoas estão o tempo todo tirando fotos a teu respeito, vendo as tuas atitudes e comparando com aquilo que você diz ser um crente, um cristão. Então, quando Paulo está falando sobre o aperfeiçoamento, ele está falando com a igreja, não está falando com as pessoas que estão lá fora. Isso aqui é uma palavra para crente. Isso aqui é uma palavra, irmãos, de exortação, de ensinamento prático. Ele está dizendo: vocês precisam do aperfeiçoamento, precisa melhorar. O marido, melhore mais, seja um melhor marido. A esposa, seja uma melhor esposa. O filho, às vezes os filhos hoje acham que está com a bola toda e não está não. Às vezes desonra seu pai e a sua mãe. Então faz aí criteriosamente um exame introspectivo e veja como está sendo o teu comportamento dentro da tua casa. Porque filhos hoje, que nós estamos vendo hoje, e até filhos de pais cristãos, são filhos hoje rebeldes, são filhos hoje que se levantam contra a autoridade dos seus pais. Esse aperfeiçoamento é em todas as áreas da nossa vida. Não tem como ninguém fugir nessa noite diante daquilo que está escrito. Quando Paulo fala sobre aperfeiçoamento, ele está falando que nós precisamos melhorar em muitas coisas da nossa vida. Paulo está dizendo que nós precisamos resolver esse problema do pecado na nossa vida. Não dá para o crente uma semana estar aqui na igreja e uma semana estar lá no mundo. Uma semana está aqui na igreja e uma semana está o seu bel prazer. Se você veio hoje no domingo, e esse domingo, eu quero te dizer a verdade, que esse negócio de falar que o domingo é nosso, o domingo não é nosso, o domingo é do Senhor. No Antigo Testamento foi estabelecido nas leis de Moisés, e o próprio Deus, ele falou isso. Lá em Gênesis está dizendo sobre a criação do mundo no capítulo 1, e ele fez o mundo, fez tudo em 6 dias, e no 7º, ele descansou. Essa foi uma lei para o povo judeu. O sábado, eles deveriam guardar o sábado, não deveriam trabalhar, não deveriam fazer nada, porque o sábado era para o Senhor. E os cristãos hoje, eles olham o domingo como meu. Vou para a piscina, vou para o futebol, vou para a pescaria, pensando realmente que o domingo seria de lazer. Não, meus irmãos. O domingo pela manhã, você já começa a meditar na palavra de Deus, passa um domingo espiritual. Pelo menos o domingo, nós deveríamos passar um domingo em meditação na palavra, lendo a Bíblia Sagrada, buscando ter mais comunhão com Deus, para que quando você chegar à noite aqui, você não chegue aqui pensando assim: poxa, o Vasco perdeu de 2-0, eu estou chateado hoje, eu estou revoltado, eu vou para o culto hoje, mas eu vou só pela graça. Ô meu querido, que culto é esse? Nós precisamos fazer, irmãos, uma avaliação de nós mesmos, onde as coisas lá fora falam mais alto do que as coisas que estão escritas e reveladas para nós. Nós não podemos viver assim emotivamente, porque o Vasco perdeu, porque o Flamengo perdeu. A gente chega na igreja, o camarada está emburrado, não dá glória a Deus, não dá aleluia, a pessoa nem ora, sai até chorando: ô Senhor, por que tu deixou? Então nós temos que fazer uma avaliação, irmãos, que o crente, ele é um crente que precisa ser moderado. Você pode sim, você pode torcer para um time de futebol, você pode jogar a sua bola, pode ir para a tua pescaria, você pode fazer as atividades de lazer, pode ir para o shopping levar a sua esposa a passear. Tudo isso nós podemos, mas precisamos ser cautelosos e moderados, a fim de que nós, ao estar na casa de Deus, estejamos com os nossos ouvidos prontos para ouvir a voz de Deus, através do pregador, que com certeza a cada domingo uma mensagem diferente. Você já percebeu isso? Não tem comida vencida aqui não.
Não tem comida intoxicada aqui não. Não tem blá 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 aqui não. Aqui às vezes é 1 hora de culto mesmo. Eu já perdi pessoas aqui na plateia que falaram comigo: pastor Roberto, nós não vamos ficar aqui na igreja. Eu perguntei: mas qual que é o motivo? Pastor Roberto, a mensagem é muito longa. Nós não estamos acostumados com isso não. Nós estamos acostumados a cantar 1 hora, 1 hora e meia. E a palavra 10, 15 minutos e vamos embora. Aqui é diferente. Eu falei: infelizmente eu não posso mudar a liturgia do culto em função dessa vida que você viveu, de você cultuar a Deus e dar a oportunidade para a irmã Maria, para o irmão José, para o coral cantar, e o grupo de criança, e o grupo de jovem, e vem esse monte de gente para poder cantar. No final das contas eu olho para o relógio, já é 9 horas, 9h15, eu vou pregar. Irmãos, vamos para a palavra, 10 minutos de palavra. Pelo amor de Deus, irmãos, o povo precisa de palavra. Salomão, ele falou sobre isso: onde não há profecia, o povo se corrompe. Onde não há revelação de evangelho, onde não há confronto de evangelho versus a vida que nós estamos vivendo, esse povo se perde. Onde a palavra é pregada, quando você for para uma igreja e você vê que essa igreja prima por aquilo que o Senhor deixou, o evangelho, para ser pregado, fica nela, porque a igreja precisa de palavra. Aí é que ele vem aqui falando sobre o aperfeiçoamento e a edificação do corpo de Cristo. Isso é para nós. Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é para a edificação da igreja. O crente só tem um meio de se edificar espiritualmente, e esse meio é através do evangelho, agregado, colado junto dele, a pessoa do Espírito Santo, que trabalha o tempo todo, fazendo com que nós venhamos a sair daqui nessa noite, não como murmuradores, não como pessoas que vão levantar um levante contra aquilo que está sendo pregado. Pelo contrário, você vai sair daqui entendendo: o que Deus espera de mim é que eu cresça espiritualmente, que eu amadureça espiritualmente. Ô irmãos, como que é bom conversar com um crente maduro? Como que é bom conversar com um crente que conhece de Bíblia, está buscando o aperfeiçoamento. Você conversa com ele, ele libera da boca dele o que o coração está cheio. Se o coração está cheio da palavra, ele só libera a palavra para você. Por isso que o apóstolo Paulo, ele falando a respeito da palavra, ele disse que a nossa palavra precisa ser uma palavra temperada com sal, a fim de que aqueles que nos ouvem sejam edificados por ela. Na boca do crente, todo crente deveria ser uma Bíblia ambulante. Aonde você chegar, o ambiente que você chegar, a tua boca tem que ser usada por Deus para liberar uma palavra de edificação. Não é para colocar fogo onde já tem fogo, não é para colocar contenda onde já tem contenda. Você precisa amadurecer, e eu, como pastor dessa igreja, eu estou dizendo para essa igreja: nós precisamos buscar um novo rumo, novos objetivos. Nós não estamos aqui nesse lugar para a gente fazer com que essa palavra seja uma mercadoria para se vender, porque os púlpitos não podem ser um lugar onde se negocia o evangelho. Essa palavra não pode ser pregada a fim de agradar os nossos ouvidos, porque palavra que agrada não está vindo de Deus não. Porque Deus, tudo que Ele fala, Ele sempre vai falar para chamar a nossa atenção. Porque o dia que Deus te entregar para você mesmo, você vai realmente fazer absurdos da tua vida. Por isso que existem leis no país. E mesmo existindo leis, os homens têm quebrado as regras e as leis. E você vê aí nos noticiários o que está acontecendo com o Brasil e os países afora. Então essa palavra, meus irmãos, ela precisa ser entendida. Essa palavra, ela tem que ser recebida como ouro refinado. Palavra de Deus é ouro refinado. Não tem coisa mais preciosa nessa terra senão a palavra de Deus, porque essa palavra, esse evangelho é poderoso para transformar todas as circunstâncias da nossa vida. Só essa palavra, o Espírito Santo, dá jeito na gente, faz a gente virar gente de verdade. Porque se a gente ficar procurando a Deus dentro de uma igreja para poder barganhar com Deus, está perdendo tempo. Se alguém entrou aqui nessa noite
e você está com uma enfermidade, e se você esperar que eu aqui nessa noite falar contigo assim, olha, é o momento da oração poderosa, oração forte, que faz o impossível acontecer. Coloque no envelope R$100 e traz aqui, porque Deus vai fazer na tua vida. Ah, o povo está cansado dessas palavras, está cansado. Hoje o evangelho tem que ser pregado como ele é. Prega só o evangelho, não fica invencionando nada, colocando, sabe, um monte de invencionice no meio da mensagem, forçando a barra. Não precisa disso, meu irmão, não precisa disso. O evangelho, só ele é suficiente para te libertar, para te curar, para te salvar e levar você para o céu. Só ele e mais nada. Só o evangelho. Os pastores estão desesperados, irmãos, do Brasil. Os pastores já não sabem mais o que fazer no altar para atrair as multidões. Desde a melancia que se põe na cabeça, até virar o altar de picadeiro, já está fazendo de tudo, trazendo o mundo para dentro da igreja, a fim de ganhar o mundo. Meu irmão, uma igreja saudável, e eu quero crer que essa é a igreja. Uma igreja saudável, ela cresce naturalmente. Toda boa árvore, ela vai frutificar na estação certa. Uma árvore que dá fruto fora de estação, tem alguma coisa errada com ela. Mas uma boa árvore dá bons frutos na estação certa. Isso significa que você, ao sair nessa noite desse culto, você precisa sair daqui entendendo o que foi pregado a você, o que foi ensinado a você. Significa que amanhã as pessoas vão te abordar e vão querer indagar de você qual é essa mudança de comportamento sua. Por que você mudou? Por que da tua boca não sai mais nenhum palavrão? Fala com ela, eu estou buscando o aperfeiçoamento na minha vida. Eu estou buscando fazer com que a minha boca não fale nenhuma palavra torpe. Eu estou buscando que na minha vida, nos meus pensamentos, eu não venha compartilhar nenhuma impureza com as pessoas que estão lá fora. Eu estou buscando fazer, como o Salmo número 1 ensina, que bem-aventurado é o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Você tem que ter um lugar separado seu. No momento lá do almoço da sua empresa, se você vê uma roda de pessoas que estão ali almoçando, e se você sabe que o assunto ali não diz respeito à tua edificação, não fique ali. Mas se você ficar ali, faça a diferença, interfira no assunto, influencie o assunto, a fim de que aqueles que te ouçam a palavra de sabedoria que vão sair da tua boca. E não venha dizer, você é mais um dos que gostam, vamos ver o que tem nos nossos WhatsApps da vida, e você assenta, e você fica com o olho dizendo, glória a Deus, sangue de Jesus, e olhando lá, está amarrado em nome de Jesus, mas você está lá. O crente está buscando o aperfeiçoamento, esse é um crente que está pagando o preço de oração e de jejum. Um crente está mortificando a sua carne. Quantos estão entendendo essa palavra? E para encerrar, vamos seguir aqui nos versículos aqui do capítulo número 4, quando Paulo vai falar exatamente do comportamento de alguns crentes, que realmente estão como meninos, andando de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro. Irmãos, nós temos que ter realmente uma igreja para congregar, e temos que ter realmente uma palavra para ser pregada para nós, irmãos. Há muita gente aí que só está participando de evento. Quando é que tem um evento? A semana que vem ele vai no evento, ele vai no movimento gospel, ele vai numa cruzada, mas ele não permanece dentro de uma igreja. Você tem que permanecer dentro de uma igreja, você tem que buscar o aperfeiçoamento dentro da igreja. No capítulo 4 aí, para a gente encerrar, no capítulo 4, no versículo de número 13 e 14, ele está fazendo no 13, até que todos, até quantos? Quantos? Então você faz parte, não faz? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento de quem? Do Filho de Deus, a varão perfeito, só Ele é perfeito. Nós estamos buscando Ele como o nosso modelo, o nosso referencial. Amém, irmãos?
Então ele está dizendo aqui, ó, a medida da estatura completa de Cristo. Agora o versículo 14, eu quero que deixa para mim aqui o versículo 14, porque esse versículo 14 é que está fazendo muitos cristãos se desviarem para lá e para cá. Se eu for lá em cima agora e trouxer agora lá em cima 4 crianças, eles não vão querer nem saber se está acontecendo um culto aqui. Eu faço até uma experiência com vocês. Busca 4 meninos lá e fala com eles assim, ó, fica à vontade lá na frente da igreja. O que eles vão fazer aqui? Hein? Vão correr. Eles vão pular aqui em cima aqui, ó. É capaz de eles dar um pulo lá em cima do Sandro lá, ó. Me segura aí, ele pula mesmo. Porque isso é coisa de menino. O menino faz isso. O menino corre de um lado para o outro. Isso é inerente à natureza do menino. Olha o que Paulo está fazendo aqui. Ele está mostrando para nós uma figura de linguagem. Ele está mostrando uma comparação de uma criança versus um cristão. Cristão, ele não está falando para neófita, não. Ele está falando para uma pessoa já convertida dentro da igreja. Olha a atitude no versículo 14. Lê comigo, para que não... Então você nota aqui que essa orientação de Paulo no capítulo 4 procede. Porque tem muito crente, tem muito cristão que está como um menino. Não sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Irmãos, para a glória de Deus, eu digo para a glória de Deus, nessa igreja tem doutrina. Quem não veio ainda numa terça-feira, você pode vir, que aqui não tem blá blá blá. É 50, é 60 minutos de quê? Palavra, doutrina, ensinamento. E não é água com açúcar, não. A gente chega aqui, irmãos, como crente, e a gente sai daqui pensando, não sou crente, não. Não sou crente, não. Eu estou precisando melhorar mais ainda, porque a palavra que a pastora Elza tem trago na terça-feira, e não estou puxando sardinha para minha lata, não. Porque eu, como pastor titular dessa igreja, é que eu deveria estar dando a doutrina, mas eu passei o cajado para ela, porque eu sei que o ministério que ela tem é o ministério de doutor. É o ministério, meu querido, que poucos hoje têm. O ministério dela é o ministério da palavra. Não estou menosprezando os outros pastores auxiliares, não, e muito menos eu. Estou não, ué. Eu estou junto. Mas eu estou percebendo isso ao longo dos anos, e não são poucos anos não, irmãos, eu tenho 24 anos de casamento, e é 24 anos que eu estou vendo essa mulher num objetivo só, numa passada só, e numa palavra só. Alguém até falou assim, pastor Roberto, não dou mais 2 anos para vocês mudar a casaca. Vocês vão mudar, vocês vão se vender para o sistema, vocês vão mudar a forma de pregação, irmãos, para a glória de Deus, nós não precisamos fazer isso. Não estou aqui para o profissionalismo. Quando eu vim para o ministério, eu vim com a vida resolvida, para a glória de Deus. Eu estou aqui para pregar o evangelho. E é por isso que alguém amanhã, dado o sistema que eu pertenço, pode até me tirar daqui. Pode até me tirar daqui. Mas uma coisa é certa, o próximo que vier para cá, ele está mais ou menos apertado, porque ele vai ter que realmente se desdobrar e fazer do que foi do início até agora. Tem que realmente pregar o evangelho, porque uma igreja como essa, no nível que está, no ponto que está, nós não aceitamos outra coisa senão o evangelho, amém, irmãos? Então por isso que Paulo está buscando falar sobre isso, 14 aqui, ó, versículo 14, como meninos inconstantes. O que o menino faz? Corre de um lado para o outro. O que muito crente faz? Numa noite como essa, está vendo aqui? Tem muita gente que fala assim, eu vou voltar lá domingo que vem, vou nada. Eu vou lá na igreja fulano de tal, porque falaram que lá a irmã Maria falou que lá tem um pastor do raio-x, que o homem bate o olho e ele acerta na hora. Eis, Luciana, que o número da sua identidade é M5340791. É isso mesmo? Sim, pastor, está certo. E eis que o Senhor está te dizendo, irmãos, esse evangelho já foi. O evangelho desse aí já foi. Eu acredito na profecia que vem da parte de Deus, amém, irmãos? Eu acredito que se levantar alguém aqui falando da parte de Deus, eu serei o primeiro a me ajoelhar e dizer, Senhor, fala, porque essa igreja ouve.
porque toda palavra que sai da boca de um homem ou de uma mulher, em cima desse altar, só pode sair para edificação, não pode sair para destruição. E aqui está ó, a edificação que Deus quer para a sua igreja. Não seja mais como esses meninos que ficam sendo levados ao redor de todo vento de doutrina. E aí ele está dizendo, pela fraudulência de homens. Ou seja, tem muito falso profeta no nosso meio. Tem muita gente que já negociou meus irmãos, esse evangelho. E está pregando um evangelho que não é o evangelho que o apóstolo Paulo mandou pregar. Esse é o evangelho dos homens. E esse evangelho que nós estamos pregando, irmãos, sem dúvida e sem medo de errar, este é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que mostra para nós as dificuldades que ele tem, sim, mas mostra para nós que vai valer a pena. Como Paulo, no final da sua carreira, ele falou: combati o bom combate, acabei a minha carreira ministerial, mas eu guardei a minha fé. Eu espero que quando Jesus vier, ele encontre fé no nosso coração, não uma fé que produz apenas aquilo que você vê, porque existem vários tipos de fé. A fé que o crente hoje tem é a fé para receber o milagre, mas poucos crentes têm uma fé para a salvação, poucos crentes têm uma fé para a edificação. E a fé para a edificação requer conhecimento de Deus, conhecimento da sua palavra, conhecimento da sua vontade. Eu quero ler o último versículo para você ver o que o apóstolo Pedro está falando a respeito da vontade de Deus. E essa palavra de Pedro tem tudo a ver comigo, contigo aqui nessa noite, para a gente buscar, irmãos, um novo horizonte para a nossa vida, para a gente não ficar, irmãos, mais de del em del. Eu estou preocupado com a igreja, irmãos. Eu estou preocupado e tem sido cobrado a respeito de muita gente que não está mais frequentando a igreja. Mas uma coisa é certa, eu tenho feito a minha parte. Você tem feito a tua? Você tem feito a tua? A minha parte eu tenho feito e vou continuar fazendo ela, porque Deus me levantou, meu querido, para pregar o evangelho e para ser pastor de ovelha. Eu não passo o meu cajado, não passo a vara, não passo as minhas atribuições para a vida de ninguém. Os obreiros que são auxiliares nossos, boa parte deles trabalham no trabalho secular, eles nos auxiliam, mas a responsabilidade desse ministério e desse rebanho recai sobre a minha vida, e eu quero que a igreja coopere a esse respeito, porque quando o Senhor chama a atenção de Pedro, no capítulo número 5, o verso 2 e o 3, ele está dando uma ordem aqui, capítulo 5 de 1 Pedro, nós já estamos encerrando aqui, capítulo 5 de 1 Pedro, ele vai dizer aqui uma recomendação, versículo 1 até o versículo de número 3. Ele está falando aqui exatamente da responsabilidade do pastor de fazer com que a igreja seja alimentada, seja pastoreada, e busque falar para essa igreja que ela precisa se aperfeiçoar, você precisa melhorar mais do que você é. Se você hoje é um bom crente, que amanhã você seja melhor do que hoje, porque amanhã, meu querido, já é outro dia. O bom já se torna inimigo do ruim. Então nós estamos buscando uma excelência, e aqui está a excelência que o apóstolo Pedro traz sobre a responsabilidade dos pastores. É por isso que essa igreja não é em célula e nem com célula, porque toda a nossa liderança aqui, ela trabalha com os departamentos, com todos os membros, mas a responsabilidade principal é do pastor. Líder não é pastor. Eu não posso colocar um líder de departamento 100% na responsabilidade da ovelha. A responsabilidade é minha. E eu quero fazer isso com amor e não gemendo. Está dizendo, põe o versículo número 1. 1 Pedro, capítulo 5, do verso 1 até o 3. Aos anciãos ou aos presbíteros, como muitas Bíblias estão aí, pois que há entre vós, rogo eu, que sou ancião, que sou presbítero com eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Versículo número 2. Olha a recomendação aí. Apacentai quem? Que está entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade. Significa que eu não posso pregar por dinheiro, não posso pregar para extorquir vocês.
E o versículo número 3: nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo. Irmãos, eu não sei se eu posso ser, eu queria ser e quero ser o exemplo para você. Sou exemplo para você? Que esse exemplo seja um exemplo, irmãos, de vida com Deus, de caráter cristão, e espero que você faça o mesmo. Sirva a Deus sim, mas sirva a Deus crescendo na graça e no pleno conhecimento das verdades do Evangelho. Não fique aqui dentro da igreja, simplesmente como um a mais no banco da igreja. Não se estacione, cresça. Você pode frutificar e muito. Irmãos, não tem cargo para todo mundo, não tem. Eu só tenho um presidente de homens, para me colocar outro tem que tirar o Miguel. Só tem uma presidente de senhoras, para colocar outro tem que tirar a Marília. Não tem duas presidentes, um presidente só. E tem pessoas que acham que para fazer a obra de Deus, acham que para crescer, para edificação, para o aperfeiçoamento tem que ter cargo. Tira da tua cabeça cargo. O Senhor não está buscando cargo no nosso meio não, Ele está buscando o aperfeiçoamento do nosso caráter. Quantos entendem isso? O caráter transformado e lapidado pela palavra e pelo Espírito Santo. Quantos entendem isso? Essa é a proposta de Deus para mim e para você. Então, para finalizar, 1 Pedro no capítulo número 4, a gente vai finalizar aqui, 1 Pedro capítulo 4, verso 2 e 3, aqui ele vai deixar então para mim e para você, qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é essa aqui, em 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 2 e 3, diz assim: para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque é bastante que no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, ou a nossa própria vontade, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Assim era a nossa vida no passado, mas agora não é mais assim. Agora nós recebemos meu querido, o Espírito Santo da verdade, que comunica todo dia, toda hora, e você vai sair daqui e ele vai continuar falando contigo. Amanhã, segunda-feira, você vai para o teu trabalho e ele vai buscar essa palavra de hoje na tua mente. Aperfeiçoe a você, teu pensamento, a tua fala, teu comportamento, as tuas atitudes, aperfeiçoe. Eu tenho dito aqui, irmãos, nós precisamos melhorar em todos os sentidos da nossa vida. Essa é a proposta de Deus, falando em Efésios capítulo 4, não seja mais menino, cresça. O tempo já passou, a ficha que não caiu ainda, mas você agora já é uma nova criatura. Você agora precisa viver o outro estágio. Então eu espero que essa igreja possa ser uma igreja madura, uma igreja que está buscando o aperfeiçoamento, e essa igreja em Juiz de Fora, não para a glória do homem, mas para a glória de Deus, seja conhecido pela sua membresia, diante daquilo que você pratica lá fora. Que você fale para as pessoas: eu tenho uma igreja, onde eu entro nela, entro até vazio, mas eu saio dela cheio, não só da palavra, mas eu saio de lá cheio da presença do Espírito Santo. Amém, irmãos? Eu deixo essa palavra para vocês. Espero que essa palavra, ainda que seja curta, mas ela possa ecoar amanhã, terça-feira e até domingo que vem, porque comida não está faltando. E não é comida dormida não, irmãos. Nós não estamos indo para a internet. Alguém que tem uma internet aí poderia até procurar agora. Opa, como é que é o negócio? Buscando o aperfeiçoamento. Deixa eu ver lá. O Google mostra na hora. Aí está o pastor aqui lendo o versículo. Olha, o pastor foi aí para a internet buscar a palavra. Irmãos, nós não precisamos disso aqui, porque nós temos o maior professor e o ajudador, o Espírito Santo. E usa a nossa boca de maneira simples. Eu sei que no nosso meio aqui, irmãos, nós temos professores. Nós temos aqui, irmãos, pessoas que estão cursando universidades. São jovens inteligentes. São pessoas de vários níveis sociais que tem aí. Quem sabe você está sentado lá de uma pessoa que você não sabe o nível social e nem intelectual dela. Nós não preocupamos com isso. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo se encarrega de fazer com que essa mesma palavra atenda ao indouto e atenda à pessoa que é culta.
A palavra de Deus, irmãos, não perde para ninguém, para nenhum filósofo e nenhum sábio dessa terra. Aliás, Deus faz o contrário, Ele pega o sábio na sua estutícia. Porque o sábio, ele quer achar que realmente tudo que está sendo feito aqui nessa noite, isso aqui é balela, é conversa de pastor, é fanatismo religioso. Muito pelo contrário, as pessoas aqui, elas têm poder de pensar. Você tem poder de pensar? Você sabe quem é Deus, você tem experimentado o que Deus tem feito na tua vida. E é por isso que nós não vamos titubear e ficar de um lado para o outro. Vamos permanecer firme, sempre constantes da presença de Deus. Servindo a Deus não como meninos, mas como adultos espirituais. E para de ficar achando que a igreja vai ficar oferecendo papinha para você. A igreja, ela oferece manjar para você, uma comida sólida.